Olá, este é o Conexão. Você conhece alguém que tem algum tipo de alergia alimentar? Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, cerca de 3% da população adulta mundial tem algum tipo de alergia alimentar. Entre as crianças, este número varia entre 6% e 8%. Produtos sem glúten, sem lactose ou sem corante são procurados nas prateleiras de estabelecimentos como opção para garantir uma alimentação segura. Agora nós vamos conversar sobre as alergias alimentares com a professora da UFRJ, Ekaterine Simões, a nutricionista clínica Anne Bello, e também a professora da UERJ, e Fernanda Manier, que é advogada do grupo Põe no Rótulo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Eu estava conversando fora do ar que eu tenho uma impressão de que essa história das alergias alimentares aumentou, o número de casos aumentou. E é isso mesmo, professora? Aumentou o número de casos? Aumentou, tem aumentado. A gente detectou realmente que tem aumentado. A gente não sabe exatamente o porquê, tem muitas teorias, mas que de fato aumentou a quantidade de pessoas alérgicas a alimentos nos últimos 20, 30 anos. Isso é fato, não é impressão só não, acontece mesmo. Porque não era comum a gente ouvir e ter essa demonização, por exemplo, do glúten, né? A gente não precisa demonizar esses alimentos, né? Glúten, lactose, até porque quem é saudável não, porque fica parecendo, né, que a pessoa... Mas quem não tem alergia, não precisa retirar esses alimentos da dieta, né? Tem duas coisas, assim, o número de alérgicos realmente aumentou muito, como a professora está falando, mas por outro lado, muitas pessoas estão restringindo alimentos acreditando que tem uma alergia ou uma intolerância, né? Sim. E de forma desnecessária. Lógico, quando a gente restringe o alimento, isso pode gerar uma série de carências nutricionais também. Pode ser um problema, além de que restringir qualquer tipo de alimento é ruim, né? É desagradável, a gente tem que ficar buscando rótulos. Então, eu acho que tem, por um lado, esse aumento das alergias, sim, diagnosticadas, mas, por outro lado, também tem muita gente acreditando que tem uma alergia ou tem uma intolerância e retirando alimentos sem uma indicação expressa de um profissional. E antes de falar com a Fernanda, eu queria só dar uma introdução aí do Põe no Rótulo, né? Vamos explicar o movimento. A gente tem até a página desse grupo no Facebook e eles pediam que as indústrias colocassem mais informações nos rótulos dos produtos. Precisavam de um destaque maior para alimentos como trigo, leite, soja, ovo, peixe, crustáceos, amendoim e também as oleaginosas. A movimentação desse grupo começou em 2014 e, diante desse movimento todo, em 2015, a Anvisa promoveu uma audiência civil pública para discutir a rotulagem desses alergênicos. E a resolução de regulamentação dos rótulos foi aprovada, divulgada no Diário Oficial em julho de 2015. A gente tem aí uma história de sucesso de movimento totalmente civil, que é muito legal saber do exemplo de vocês. Primeiramente, parabéns, viu? Eu queria saber... Está funcionando? Vocês fizeram essa movimentação toda? As empresas estão colocando as informações necessárias nos rótulos? Obrigada. Sim, a gente já tem, como você falou, 1 ano e meio de vigor da norma, né? Ela foi aprovada em julho de 2015 e começou a valer 1 ano depois. Então, as empresas tiveram 1 ano para se adequar àquela nova regra que elas deveriam destacar nos rótulos dos alimentos e bebidas os principais alimentos alergênicos, né? Que são leite, ovo, soja, amendoim, todo o grupo das castanhas, peixe, crustáceos. A gente está vendo ali alguns rótulos passando, tem que ser assim, né? O jeito certo, né? E além do látex natural. E aí, justamente como está ali, em caixa alta, negrito, alérgicos 2 pontos, contém leite, ovo, soja. Existe agora uma possibilidade da Anvisa, ela vai aprimorar essa norma, né, já passado esse tempo de adequação. Então, é um pleito da própria SBAI e também da população alérgica de incluir o milho nessa lista, porque é um alergênico importante no Brasil. E o que a gente tem visto nos mercados é que sim, que as empresas estão se adequando, a gente tem visto muito mais rótulos adequados à norma, isso a gente já vê desde a época da aprovação. E isso deve facilitar muito Facilita a vida muito de quem a vida tem filhos ou de quem tem alergia. Porque o alérgico não faz dieta por opção, nem por estilo de vida, né, nem por nenhuma outro tipo de crença, né? Ele faz por necessidade. A única maneira de você
Evitar uma reação alérgica é evitar o alimento, né? Na verdade, evitar totalmente o alimento que causa alergia. E isso era um problema, porque os rótulos não informavam, a gente tinha nomes técnicos. Por exemplo, a minha filha tem alergia a ovo. Uma das proteínas chama lisozima, muito usado como conservante. Quando que a gente vai imaginar, né, que lisozima a gente não sabe que lisozima é mais fácil escrever ovo, né? Caseína para leite, então assim, vários nomes técnicos, além da questão da contaminação, então a gente tinha muitos relatos de reação e o produto não informava a possibilidade de conter aquele alergênico, então assim, a norma foi uma conquista realmente para os alérgicos alimentares. Eu acho que para toda a comunidade que lida com alergia, acho que os médicos e os nutricionistas têm muito mais hoje condições de poder orientar seus pacientes a fazer a dieta, o que tem que evitar, porque a gente tem essa informação. É claro que a gente vai encontrar ainda alguns erros, né? A gente tá muito recente, né? 2015. Né? A gente 1 ano e meio, né? Se a gente for pensar, é muito pouco, né? Para estudo. Então a gente vem amadurecendo essa questão. Então toda vez que a gente encontra um rótulo com uma informação incorreta, seja na forma de declarar, seja porque ele esqueceu de colocar um alergênico ou até botou a mais, a gente deve inicialmente talvez entrar em contato com a empresa para tirar uma dúvida, mas isso fica a cargo de cada um. Mas o importante mesmo é que a gente denuncie para os órgãos de defesa do consumidor, de fiscalização. A própria Anvisa tem um canal de ouvidoria, @anvisa.gov.br, para a gente ajudar. Porque quanto mais fiscalização a gente tiver, mais gente cuidando disso, essa norma vai ficar mais redonda. A norma já é redonda, né? Mas a aplicação dela vai ficar mais redondinha. E a gente vai poder ter uma rotulagem cada vez mais clara e mais certa do que contém naqueles produtos. Muito legal. Né? Doutora Catarina, eu gostaria de saber o seguinte, uma pessoa pode desenvolver alergia ou ela pode nascer alérgica? Como é que é isso? Na verdade, as duas coisas podem acontecer. Em geral, nascer alérgica, às vezes você pode ter manifestação muito precoce, mas é porque a gente até estava conversando um pouco, né, antes, a pessoa nasce com essa tendência, como várias outras doenças, mas as doenças alérgicas são assim. E de acordo com exposição, outros itens do meio ambiente, você vai desreprimir esses genes, digamos assim, e manifestar a doença. E a gente tem crianças que começam precocemente, no primeiro ano de vida, tem manifestações de alergia, inclusive tem alguns alimentos que são característicos dessa faixa etária, e a gente tem as pessoas que lá, em torno da 30ª década de vida, com 30 e poucos anos, são pessoas que vão ter manifestações alérgicas, aparecer, entre aspas, com a alergia alimentar, e vão ser outros grupos de alimentos, inclusive. Não são necessariamente, aliás, a maior parte das vezes, não são os mesmos alimentos que as crianças pequenas têm. E, Anne, quais são os sintomas mais comuns que aparecem? Vamos separar assim por faixa etária. Na criança, na pequenininha, assim, o mais comum acontecer é o quê? No bebezinho, muitas vezes tem o vômito no formato de jato, uma diarreia com sangue, né? Pode ter uma urticária. Então, esses são os sintomas mais frequentes, né? E no adulto também pode ter manifestação mais tópica mesmo, e que são também, sintomas assim, bem diferentes, coceira, mas o que é importante ficar claro que não é qualquer coceira que é um indício de alergia, né? Então, às vezes a gente vê pessoas restringindo alimentos porque são sintomas, são sinais bem inespecíficos. Sim. Podem ser por conta de outros motivos que não sintomas apenas alérgicos. Então, acho que isso é importante também, se suspeitar de algum desses sintomas, se tiver, né, e suspeitar de alguma alergia, de procurar o profissional para fazer o adequado diagnóstico e não excluir o alimento por conta própria, Por conta própria, sim. Isso é bem importante. Olha só, a gente vai ver agora um exemplo de um pai e de uma mãe que descobriram a alergia do filho quando a criança tinha só 1 ano e meio, que é o caso que a gente está citando aqui, né? Hoje, essa criança tem 11 anos e os dois, pai e mãe, aprenderam tanto que resolveram dividir os conhecimentos que eles conseguiram e adquiriram ao longo da vida pela internet. Eles montaram o site Posso Isso, onde compartilham esses conhecimentos. A gente vai ver um trechinho de uma receita que deu até água na boca, né? Porque é muito difícil a gente achar alguém que não gosta de uma mousse de chocolate, ainda mais uma mousse de chocolate que não faria mal para o filho que é alérgico. Vamos ver um trechinho. E com essa e mais outra que eu acho que eu vou fazer, que é da Maria Mole, a gente vai fechar o ciclo dos doces e guloseimas que podem ser usadas em merenda e festa. Depois a gente vai entrar naquelas coisas de dia a dia, pão, biscoito,
que também no fundo tem a ver com as merendas, né, e algumas guloseimas, mas um passinho de cada vez, né. E a gente vai fazer essa mousse também com a água aquafaba, a água do grão de bico ou da ervilha, que é exatamente a que eu estou usando hoje. Eu vou falar agora os ingredientes. A gente viu aí o início, né, da conversa. Fernanda, é difícil, você teve que fazer dieta para você amamentar. E aí seus filhos continuam com alergia? É difícil encontrar esses alimentos que eles possam comer? Como é que é levar uma criancinha numa festinha e ela não poder comer brigadeiro? Assim, no início, eu tenho uma filha de 15 anos, né, não é mais alérgica, e uma de 10 que ainda é. Então, assim, a caminhada já vem de muito tempo, né? E no início a gente leva um choque. Né? Realmente a gente sai de um consultório, não pode comer isso, não pode comer aquilo, você fala, minha vida acabou, né? E agora o que eu vou fazer? Mas não é assim, né? A gente tem, com as orientações corretas, a gente consegue uma alimentação equilibrada, evitando aquilo que você não vai poder comer, e aí você tem que realmente se reinventar, usar a criatividade. Esses vídeos assim na internet Isso ajuda ajudam? muito. Os grupos de apoio, a gente tem sempre assim, nunca pode prescindir do apoio profissional, mas assim, os grupos de apoio, eles ajudam muito, porque primeiro você vai ver que você não está sozinho, né? Existem várias outras pessoas na mesma situação. A outra coisa é que a gente aprende isso, as receitas, a gente aprende a substituir, a gente sabe, começa a fazer, por exemplo, eu não posso botar o ovo no bolo, então eu descobri que uma colher de vinagre para cada ovo substitui, não fica com gosto, fica ótimo. Então, assim, você começa a ver as possibilidades. Outra questão importante é a questão, assim, como você falou, a questão social, né? Na hora de sair para uma festinha, a escola. O Põe no Rótulo, inclusive, tem uma cartilha tanto sobre alergia alimentar, feita em conjunto com o Proteste, e uma cartilha de alergia alimentar na escola, que está disponível no nosso site. E a gente dá ali várias dicas, receitas, outros grupos também de apoio trazendo esse material importante. Então, acho que é isso que a gente tem que buscar, porque é possível. Então, assim, a gente vai para uma festinha, a gente leva a nossa marmita, né? A gente leva ali as tem opções. Tem que dar um jeito mesmo, porque, né? às vezes, você não pode confiar naquilo que está lá. Claro, às vezes, a pessoa não guardou a embalagem, então você não consegue ler o rótulo para ver o que todo mundo que vai ter esse filho e essa filha com alergia, a gente sempre pede, né, para que as pessoas vai convidar um amigo, pergunta se tem alguma restrição, e pergunta para a mãe que costuma servir, porque isso já ajuda bastante. As escolas, acho que tem que ter essa atenção na hora de servir, se tem um refeitório, se elas fornecem a comida, se vem de casa, o amiguinho, isso é tudo importante. Agora, então, a gente vai conversar com um dos organizadores desse site, o Agnaldo Bocchimpani, está com a gente por Skype. Oi, Agnaldo. Oi, Karen, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada por estar aqui participando com a gente, viu? Eu é que agradeço, prazer. Olha, começa contando pra gente, eu já sei porque eu já te perguntei por telefone, né? Mas essa história desse site, desse canal, desse movimento tudo começou por causa da sua história com seu filho, né? Que descobriu uma alergia. Exatamente. Eu e a Silvia, nós somos pais do Thiago, né? E o Thiago, com 1 ano e meio, ele teve um choque anafilático na creche, muito grave. Pela primeira vez ele tinha consumido uma farinha láctea. Antes ele só comia em casa e não tinha esse tipo de alimentação. Ele teve um choque anafilático e foi parar na UTI, ficou alguns dias entre a vida e a morte. Isso com em torno de 1 ano e meio, né? E mais tarde ele foi descobrindo outras condições de alergia, então ele tem um quadro bastante extenso. Ele tem alergia, além da proteína do leite, a proteína da clara. Ele tem alergia não imediata, assim, mas uma alergia importante também à soja, carne vermelha, e agora ele teve que tirar o glúten por causa da esofagite eosinofílica, que é uma outra condição que vem também a reboque e às vezes está aparecendo. Agnaldo, então vocês tiveram que se reinventar na alimentação de uma forma intensa, né? Como é que vocês se organizaram para aprender e colocar todas essas informações no site? Então, a gente criou basicamente a gente estudou muito mesmo, e começamos a conversar com o mundo da nutrição, com as nutricionistas, com a pessoal de nutrição. Nós tínhamos alguns amigos que viviam no mundo da nutrição, então nós tivemos a felicidade de ter um contato com pessoas da área da nutrição. Então, isso nos motivou no início, e também a gente lia muito, né? Então, a gente consultava muito blogs no exterior e sites de conteúdo no exterior, e vimos que, assim,
É um desespero enorme para uma família de uma criança pequena quando acha que vai ter que alterar a dieta toda da criança. Pior do que isso até, quando acha que aquilo pode influenciar no crescimento da criança, né? E isso não é uma mentira, é uma coisa que pode acontecer mesmo. Inclusive aconteceu com o nosso filho. Houve uma época, assim, durante um ano inteiro da vida dele, enquanto ele ainda era bem novo, que ele não crescia. Ele foi antes um pouco da gente descobrir que tinha alergia à soja e tinha outras alergias que estavam comprometendo o trato gastrointestinal dele, não só as alergias imediatas, né, graves, mas outras alergias também. E antes da gente descobrir isso, quer dizer, a gente passou do leite, por exemplo, para a soja. Entendi. Então, isso E era tranquilo achar esses ingredientes, Aguinaldo? Não, naquela época não. Naquela época não. Tanto que é isso que eu estou te falando. Quer dizer, a gente cometeu o erro de passar, restringir totalmente os laticínios e passar para a soja. Entendi. Então isso foi um problema, porque ele desenvolveu uma alergia à soja. Só depois que a gente recuperou isso com ele, que ele passou a crescer novamente. Então a gente começou a ver que tinha muita necessidade de informação, até de coisas básicas, né, que não chegam facilmente para as famílias, para as pessoas, né? E por isso vocês decidiram começar o processo do site? O site Eu Posso Isso, o canal do YouTube, criamos uma equipe com uma editora, uma designer, a nutricionista, que era a nossa amiga, que era da UFRJ, a doutora Carla de Oliveira. Então, assim, criamos uma equipe, um grupo para trabalhar em torno disso e produzimos muitos artigos, produzimos vídeos, né? A minha esposa, Silvia, é a pessoa que é a cara do canal. A gente viu um trechinho aqui da Silvia ensinando a fazer mousse de chocolate. Ela é a mãe, então, assim, ela tem um contato com as mães todas e a gente foi a congresso de nutrição, tanto no Rio quanto aqui em São Paulo. Nos correspondemos muito com as pessoas da área de nutrição e assim é muito importante transmitir aos familiares, né, não só desmistificar, né, porque há um preconceito muito grande, né, de que se a criança tem aquelas restrições, ela não vai comer nada de gostoso. Então isso é um preconceito dos pais, não da criança, né? Principalmente quando a criança ainda é muito nova, ela está formando o paladar dela. Então, não é porque ela vai comer um brigadeiro de leite de coco ou leite de amêndoas ou outro tipo de leite vegetal que ela não vai poder comer um brigadeiro de chocolate muito gostoso. Com certeza. Aguinaldo, olha, muito legal o seu exemplo da sua família. Desejo aí muito boa sorte para vocês e obrigada por ter participado com a gente, viu? Eu é que agradeço. Obrigado e um abraço aí para vocês. Um abraço. A gente viu agora o exemplo deles, muito legal, né? Assim, acabou gerando uma fonte de informação para outras pessoas. Mas eu fico pensando, é caro fazer esse tipo de substituição? Uma família que é mais pobre, né? Que não tem essas condições de buscar todas essas informações. Ela consegue tratar da alergia, por exemplo, pelo SUS? Com as informações que ela tem no médico no SUS? Consegue, sim. E do ponto de vista alimentar, lógico que a gente está falando aqui das contaminações cruzadas, dos alimentos, né, que é super importante, a informação está no rótulo, mas o alimento in natura, grande parte deles, a população pode consumir, a maioria das frutas, né, são poucas as alergias relacionadas a frutas, a legumes e a verduras, então é uma alimentação que ela é acessível, sim. E com um pouco de técnica dietética, que é um pouco do que a gente viu no vídeo da esposa da Silvia, né, da esposa dele, que você consegue substituir um ingrediente por outro ingrediente e deixar a receita com o mesmo paladar. E em relação ao cuidado, nos hospitais, principalmente universitários, hospitais públicos e universitários, eles costumam sim ter, grande maioria deles aqui no Rio de Janeiro, né, a gente tem tanto na UERJ quanto na UFRJ, então centros especializados em tratar. E até o bebezinho, caso seja diagnosticado uma alergia alimentar importante, a proteína do leite de vaca, essas crianças elas têm como conseguir um leite específico que ela tolere, né, através do Ministério Público, então não é impossível, tá? Mas com suporte. Tem que buscar realmente ajuda médica, nutricional. E qual que são os riscos de uma pessoa que faz não diagnostica corretamente uma alergia
qual o risco que essa pessoa corre? Bom, depende um pouco da manifestação clínica, né? Como o Agnaldo até estava falando que passou despercebido, talvez porque o quadro clínico da reação à soja do filho dele era diferente do que ele viu, porque quando você tem uma reação anafilática, uma reação grave, imediata, come-se e você vê aquilo acontecer logo depois. Então, o risco numa pessoa, numa situação como essa, é inclusive risco para a vida da pessoa, porque vai ter uma anafilaxia, choque anafilático, edema de glote e etc e tal. Agora, tem alguns riscos como o que ele descreveu. Ele não esperava, até porque o quadro clínico do menino com soja foi diferente do que ele teve com o leite de vaca. Então, um risco, por exemplo, é como esse. Você ter uma doença intestinal, ter diarreia crônica, perder sangue, às vezes sangue que não está bem visível nas fezes, então a criança vai ter anemia, não vai ganhar peso. Então, são riscos que dependem um pouco do tipo de alergia, mas vai ter risco para a saúde, quiçá até para a vida do paciente. E para o desenvolvimento, né? Que pode ficar comprometido. Sim, sem dúvida. Até porque uma criança que não come bem, o alimento não alimenta só, né? Não é faz crescer, faz desenvolver o sistema nervoso central também, o cérebro também, né? E como é que é o tratamento, gente, para uma criança que está com alergia? É somente essa substituição? É não ingerir? Ou tem também medicamentos, não sei, algum tipo de terapias? Falar sobre a alimentação é a exclusão do alérgeno, né? E muitas vezes existe uma reação cruzada. Então, uma criança tem alergia a leite de vaca, proteína do leite de vaca, muito possivelmente ela não vai tolerar proteína de outros leites de origem animal, né? Então, de cabra, de búfalo. Então, esse cuidado em relação à alergia do ponto de vista alimentar é a exclusão do alérgeno, né? Mas em relação a... Não sei se você quer... Eu acho que ela tem a ver com a reação, né? Na verdade, assim, o que está mais claro, assim, estabelecido, em primeiro lugar, é exatamente isso que a Anne falou. Você não excluiu o alimento da alimentação. E tem o tratamento dos sintomas quando acontece uma exposição inadvertidamente. Então, se você tiver um choque anafilático, uma anafilaxia, que é uma reação grave, que acomete vários órgãos ao mesmo tempo, então a criança ou o adulto vai empolar, ao mesmo tempo que empolar vai ter dificuldade para respirar, ou vai ter vômito, ou vai ter diarreia imediata, ou vai cair a pressão arterial. E são vários sintomas diferentes da anafilaxia. Então, a medicação imediata é a adrenalina, sem discussão, é que vai salvar a vida daquele paciente. Se a pessoa está só se coçando, então você vai fazer um antialérgico, está com placa vermelha, ou se piorou... Vai depender, então, de cada caso. De cada caso você tem o tratamento. Agora, existem estudos para tratamentos tentando que algumas crianças, a maioria, resolve com a idade. Ah, tá. Das crianças. A população infantil tem essa característica, até porque os alimentos que mais frequentemente vão causar alergia são leite e ovo disparado. A gente tem a soja, tem a trigo, tem a peixe, tem amendoim, tem a milho, mas disparado leite e ovo são os mais frequentes na faixa etária da criança. E a criança tende a superar da ordem de 80%, 85%. E entre os adultos, supera entre também? Entre os adultos, aí o tipo de alimento é outro, em geral é amendoim, ou castanhas, nozes e frutos do mar, por exemplo, e aí a tendência a superar já não é a mesma. Tem que parar de comer, então, né? Exatamente. Aí você, justamente para crianças, existe algum protocolo de você tentar dessensibilizar, etc., mas isso ainda não são protocolos que estão abertos, firmados para serem usados em larga escala. Entendi. Ainda são feitos em alguns casos restritos, não se sabe exatamente a dose, etc, etc. A gente está entrando nos 2 minutos finais. Eu queria só que a gente desse aquele destaque que eu acho que é importante. Se você tem dúvida se o seu filho tem algum tipo de alergia, o diagnóstico é importantíssimo e tem que ser feito alguns exames, né? Não é só falou que tem alergia a uma coisa ou outra cortar, não, né? Como é que é essa questão do diagnóstico? Quer falar, professora? A questão que a gente estava conversando antes, justamente é que anda preocupando a gente justamente isso. Acho que são 2 pontos importantes, bem sucintamente. Um é o uso errado de alguns exames, como, por exemplo, dosagem de GG específica para o alimento. Isso não tem a menor validade. E o que é pior, não tem a validade para o diagnóstico, talvez seja até um efeito protetor e está sendo interpretado de uma maneira muito errada. Sim. O outro aspecto é o aspecto de dar diagnóstico de alergia baseado em sintomas que são muito inespecíficos. Uma coisa é você empolar
vomitar, ter diarreia com sangue, ter vômito, ter chiado imediatamente. Outra coisa é você pegar um bebê pequeno que tem cólica, uma pessoa que se sente mal porque comeu um determinado alimento. Doenças, né? Então, isso não são sintomas característicos de alergia a leite. Então, E autismo também não é sintoma de alergia a leite. Isso eu favor, queria, não viu? posso deixar passar de falar, sem falar isso. Tá ótimo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Busque o diagnóstico correto, tire dúvidas antes de você tirar a comida da alimentação do seu filho da sua própria alimentação. Obrigada pela participação de vocês, viu? Obrigada a você de casa também. Se você quiser rever esta conversa cheia de informações muito relevantes, você sabe, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!